iniciar essa musiquinha? Mas a musiquinha ainda tá aí. Olá, pessoal, boa noite. 9 horas, vamos começar a nossa live. Nessa semana especial do Dia das Mães. E aí a ideia do meu marido, genial, foi voltar a fazer as lives, mas dessa vez no YouTube, porque no Instagram a gente perde muita coisa. E com o tema de mães. Então, ontem, foi anteontem, eu recebi numa caixinha de pergunta exatamente uma perguntinha sobre como é que fica meu mental, como é que eu fico quando as coisas não dão certo. Eu achei super pertinente trazer esse tema para cá, porque acontece muito isso na maternidade. A gente planeja fazer determinadas coisas, né, as mulheres, obviamente as mães, e muitas vezes foge do planejado por causa do bebê, por causa do filho, por causa da casa, do marido, das responsabilidades que a mãe tem. E aí, uma das frases que eu mais escuto em relação às mães que eu atendo em consultório e minhas alunas lá do catabolismo é justamente isso. Ai, Lua, mas é difícil manter dieta, é difícil ser mãe, manter dieta, fazer atividade física, como é que você consegue? Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui a minha experiência. Eu tenho 2 filhos, para quem não me segue ainda lá no Instagram, que tem a galera aqui do YouTube que pode chegar, ou quem está chegando agora, lá no Instagram também. Eu tenho 2 filhos, um de 4, vai fazer 5, e um de 3 anos, e eu consigo manter minha dieta, eu consigo manter minha atividade física, e eu quero compartilhar com vocês como que eu consegui manter esse estilo de vida que eu já tinha antes dos meninos nascerem. E eu quero compartilhar também se é igual. Como é que eu faço quando chegam os obstáculos, porque chegam. E hoje, inclusive, gente, foi assim. Hoje eu me programei para acordar às 4 e pouca da manhã, que é o horário que o meu hábito de acordar. Ia fazer a leitura da minha Bíblia, ia fazer meu devocional. Estava tudo cronometrado. 5 horas ia descer para fazer a minha bike. Eu tô com um cronograma, eu sempre faço uns cronogramas de treino, de cardio, as minhas dietas. Então, hoje era 5 horas da manhã, eu tinha que estar em cima da minha bike e fazer a bike até 5h40 e subir para acordar os meninos, para arrumar, para levar para a escola. E aconteceu que o meu filho mais novo acordou na hora que eu levantei da cama, que eu estava colocando a roupa para descer para vir para o escritório, né, para ler minha Bíblia. Ele acordou. E aí, mamãe, não. Eu falei, mamãe vai fazer uma atividade física, daqui a pouco a mamãe volta, fica aqui com o papai. Não, mamãe. Eu falei, nossa, primeiro dia da semana, já vai dar ruim o negócio aqui. Eu tentei acalmar ele. Enfim, o que foi que aconteceu? Eu não comecei 5 horas, mas eu comecei 5 e 7 da manhã. No meio do treino, faltando ali 8 minutinhos para acabar os meus 40 minutos, ele desceu. Ele já tinha se conformado ficar com o papai dele lá na cama. E aí ele desceu, chorando, mamãe. Eu saí da bike, dei uma pausa no meu reloginho, peguei ele, acolhi, fiz carinho. E aí ele ficou acordadinho, mas deixou eu completar ali meus 40 minutos. Então, gente, ou se fosse outra pessoa, ou em outra época, se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu não tivesse a identidade que eu tenho hoje, provavelmente eu teria falado, já foi, acordou, não vai dar mais para fazer nada, eu teria desistido, né? E aí nesse ponto que eu quero falar com vocês. A gente precisa, antes da gente construir metas, antes da gente ter objetivos, se apegar nos objetivos, eu quero emagrecer, eu quero fazer dieta, eu quero mudar um estilo de vida, a gente precisa pensar em construir uma identidade. E essa identidade eu construí antes de ser mãe. Então, quando eu pensei em engravidar, eu já tinha muito forte essa identidade da mulher que gosta de treinar, da mulher que gosta de correr, da mulher que gosta de cuidar da alimentação, que gosta de cuidar do corpo, que gosta de ter essa autoestima elevada.
tá? Porque muitas pessoas falam, ah, mas corpo é futilidade. Eu, Lua, não acho que é futilidade, tá? Principalmente para as mulheres. Eu acho que é uma baita ter um corpo legal, não ter vergonha de vestir uma roupa, né? Se sentir bem em tudo que você veste, não ter vergonha de colocar um biquíni pra praia, não ter vergonha. Sabe o que acontece com muitas mulheres? Ai, Lua, fica aqui na ponta. É assim, gente, minhas amigas, minhas conhecidas. Fica aqui na ponta da foto. Falo, por quê? Ah, não, porque meu braço é gordinho. Eu não posso ficar na ponta, porque senão aparece. Eu fico parecendo que sou mais gorda do que sou. Então, esse tipo de coisa, a mulher, né, que tá com a baixa, né, de autoestima. Então, ela tem uma baixa autoestima. Então, sim, eu acho que é importante a mulher se sentir bem. Porque quando a mulher ela se sente bem, e ela, né, e não é só estética, a gente sabe que um corpo acima do peso, com gorduras, né, acumuladas, a gente sabe que é sinônimo de doença, é sinônimo de uma não assim tão boa saúde metabólica, né? Então o que que acontece? Então você precisa construir primeiro essa identidade. Primeiro de tudo, porque uma vez que você instala essa identidade em você, de você ficar com um corpo legal, de você cuidar da sua saúde, de você ser uma pessoa, você não precisa, gente, ter o corpo escultural de pessoas que vocês seguem no Instagram. Não precisa, mas vocês precisam se sentir bem. E isso faz muita diferença também depois que você é mãe, tá? Eu vejo muito discurso de mulheres assim, eu vou comer de tudo que eu tiver vontade ali na gestação, depois eu corro atrás. E aí fica mais difícil, porque vocês engordam muito na gestação, porque vocês não dão muita atenção com a alimentação, com a atividade física, né? Vocês se mimam demais. E eu sempre falo, não peguem leve com vocês têm que pegar pesado com vocês. E antes de você pensar em você, que depois você corre atrás, a alimentação é muito importante para a saúde do seu bebê. A saúde desse bebê que vai virar um adulto. Ou seja, o que a mãe faz durante a gestação pode impactar na saúde dessa criança lá na frente, quando essa criança for um adulto. E muita gente não dá essa importância. Então, é sobre todo um contexto, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa ter esse foco de cuidar da gente e depois da gestação, a gente permanecer, porque a sua identidade está instalada em você. E aí fica mais fácil. É aquela questão da rotina, do hábito. Então, tudo que é uma rotina, que é um hábito, você não faz muito esforço para que aconteça, né? A gente não faz muito esforço para escovar o dente quando acorda de manhã. Já é automático. A gente chegar, escovar o dente quando acorda, né? Então, a atividade física, a questão da alimentação saudável, de manter uma alimentação saudável, é também um ponto importante quando você instala isso como uma identidade sua, tá? Então, comigo foi assim. Antes de tudo, antes de ser mãe, antes de pensar em engravidar, eu já tinha construído essa identidade. Obviamente, fazendo a comparação ali de antes da gestação para depois que eu fui mãe, eu tive uma conversa interna comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e eu sempre fui uma pessoa muito radical. Em relação a fazer, cumprir, eu gosto de cumprir metas, eu gosto de cumprir tabelas, eu gosto de fazer ali meus planejamentos e quando não sai como eu planejei, eu fico meio desnorteada, eu não gosto, eu gosto de bater ali a meta. E eu tive uma conversa interna que eu sabia que nos primeiros meses ali de um bebê, principalmente na minha primeira gestação, era tudo muito novo para mim, que eu ia também relevar algumas coisas nesse sentido de não deu para malhar na hora que eu queria, não deu para fazer os 30 ou 40 minutos de cardio que eu me propus a fazer. Mas a minha alimentação, gente, eu não abri a mão. Por quê? Primeiro que eu sou, na época, já era estudante de nutrição. E antes disso, como eu falei para vocês, eu já era uma entusiasta dessa vida saudável, então eu já estudava muito sobre alimentação. E falam por aí, todo mundo já escutou, que 70% de um emagrecimento, de uma vida saudável, vem da alimentação e 30% vem da atividade física. E eu acho que ainda é muito mais do que 70%.
Eu diria que uns 85% é a alimentação e 15% né, tá certo, 15% é atividade física. E olha lá, porque eu tenho alunos, né? Eu tenho pacientes, eu tenho pessoas próximas, amigas, meu marido, por exemplo, que emagreceram sem fazer atividade física, que mudaram o corpo mesmo, que mudaram composição corporal sem fazer uma atividade física, só fazendo dieta, só fazendo alimentação correta. Então, nessa época, beleza, eu tive essa conversa interna comigo, falei, ó, eu sei, eu amamentei, né? Para quem não sabe, eu amamentei em livre demanda. Então, meu primeiro filho mamou por 2 anos e 6 meses. O meu segundo filho por 1 ano e 6 meses. Nunca dei fórmula para nenhum dos dois. Então, foi uma amamentação exclusiva até 6 meses de vida. Fiz a amamentação em tandem, que é a amamentação dos dois ao mesmo tempo. Amamentei meu pequenininho, meu caçula, durante a gestação toda. Não, meu primogênito, meu primeiro filho, eu amamentei durante a gestação toda do segundo. Então, assim, tava malhando. Aconteceu o quê? O corpo dá o sinal, o bebê quer mamar. Aí, naquele momento, vazava o leite ali na academia. Falava, opa, tá na hora de mamar. Às vezes tinha que vir correndo, porque eu já sabia que estava na hora. O corpo já sinalizava. Então, ao invés de eu terminar ali a minha bike ou o meu treino, que eu precisava ainda fazer 2 exercícios, eu largava tudo lá e vinha. Ou quando alguém me ligava, Lua tá chorando e tal, não, largava tudo e vinha. Por quê? Porque o mais importante eu estava fazendo, que era cuidando da minha alimentação. Primeiro, que era importante para mim, eu precisava me manter saudável. Gente, quando eu penso assim, qual o meu pra quê de ser saudável? Hoje, um dos meus pra quês, que não era antes, né? Porque eu não tinha filho, mas um dos meus pra quês é ter saúde para curtir muito com os meus filhos. Curtir muito. Correr atrás deles, ter energia, ter fôlego. Eu tenho 37 anos, né? Eu não sou tão novinha assim. E eu tenho um filho que tem 4. Então, assim, eu preciso ter saúde para correr atrás, para brincar, né? E é isso que vai me trazer essa saúde é a minha alimentação, é o meu estilo de vida saudável. Então, quando eu olho para a comida, eu sempre falo isso lá no Instagram e eu falo para vocês aqui. Eu olho para a comida como a nutrição do meu corpo. As pessoas olham para a comida como prazer. Vou afogar as minhas emoções aqui agora num pedaço de bolo de chocolate. É isso que as pessoas veem. Ah, não quero saber, não vou pesar comida, né? Não vou comer mesmo e por aí vai, não faz dieta, não se preocupa, não procura um nutri para ajudar, para guiar, nada. E aí as pessoas acabam se perdendo. Então, é na comida que a gente vê a nossa saúde. As pessoas estão gastando rios de dinheiro com remédios. Toda hora abre a farmácia em qualquer esquina aqui de onde eu moro. Com certeza no lugar onde vocês moram também. Então, assim, a Big Pharma tá crescendo. Toda hora uma medicação para emagrecer, toda hora uma canetinha famosa, né? São os potinhos de manipulação também, de suplementação. Então, muitas farmácias de manipulação também abrindo. E aí a galera tá se perdendo. Algo que Hipócrates falou lá atrás, que a alimentação seja seu remédio, que seu remédio seja a sua alimentação. Então, gente, eu sempre olhei para a comida dessa forma. Isso que aconteceu na minha jornada de mãe, como ser mãe e manter a minha dieta. Entendendo que a alimentação é o principal. Então, os obstáculos eram esses, de não conseguir ir fazer meu treino direito, de estar no meio do treino e ser chamada para voltar para casa correndo para amamentar, de não ir malhar 2 ou 3 dias porque meu bebê estava com alguma virose e eu precisei ficar ali do lado dele por mais tempo. Mas a minha alimentação estava muito bem ajustada. É bem verdade que uma das coisas que acontece comigo, e que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, é que quando a gente não treina, ou seja, quando eu não começo o meu dia numa pegada de saudável, por que eu gosto de fazer meu aeróbico em jejum de manhã? Porque eu já começo
no correto. Eu já começo ali suando, liberando endorfina. Então eu já me coloco naquele momento no caminho do saudável, no caminho do que eu preciso cumprir naquele dia. Quando eu acordo e eu não faço uma atividade física, eu já falo, hoje eu já não treinei, né? Então deixa para amanhã, né? Aí eu às vezes posso não querer treinar, mas eu vou porque eu tenho essa disciplina, eu vou mais tarde. Mas a maioria das pessoas pensam assim: ah, já que, eu até lembro de uma seguidora que falou para mim no Instagram, é a famosa Jaque, né? Já que eu não treinei, então eu vou comer. Já que eu comi um pedacinho de tal coisa, então eu vou liberar minha dieta toda hoje, eu vou fazer o dia do lixo e amanhã eu volto, né? Então eu nunca olhei para a alimentação dessa forma, sempre buscando ali a saúde. E fui driblando esses obstáculos de mãe, como eu driblo até hoje. Tem vários obstáculos, né? E uma vez, gente, que eu tenho uma alimentação muito saudável, que eu não compro determinados alimentos para dentro aqui de casa, não trago aqui para dentro, quem faz o mercado sou eu. Então assim, eu não trago essas coisas para dentro de casa. O que que acontece? Os meus filhos, eles também entram na onda. Então a gente precisa ser também um exemplo para eles. Isso é de fundamental importância. Então quando a gente vai pensando em todos esses pontos, fica muito mais fácil a gente manter a dieta. Porque como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode beber Coca-Cola, mas eu bebo Coca-Cola no almoço e ele está vendo? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode comer, vamos lá, chocolate todo dia, se todos os dias eu abro uma barra de chocolate e como de sobremesa no almoço? E ele tá vendo aquilo ali. Então, assim, que exemplo eu sou? Nossos filhos são esponjas. Eles estão aprendendo, não é com o que a gente fala, é com o que a gente faz. Então, a gente tem que ter também isso muito bem claro. Então, foi dessa forma, e é dessa forma que eu ensino as minhas alunas, que eu tento orientar os meus pacientes e que estou aqui compartilhando com vocês. Vão ter vários obstáculos na maternidade. Vários. Cansaço, gente. Cansaço. Privação de sono. Eu já nem sei. A gente estava conversando esses dias, eu encontrei as mães da salinha do meu filho, que a gente teve o evento Dia das Mães da escola, e a gente estava conversando sobre isso, né? O que é dormir depois que os filhos chegam? O que é dormir uma noite inteira? Não sei. Eu não sei mais o que é dormir uma noite inteirinha, de deitar e dormir aquelas 7 horas ou 6 horas, que geralmente é a quantidade de horas que eu durmo, seguidas. Eu sempre acordo porque um levanta, vai lá para o quarto, e quando eles não acordam para ir lá para o meu quarto, eu acordo porque eu sinto falta. Eu falo, aconteceu alguma coisa, será que tá tudo bem? Então eu acabo abrindo o olho também. Viajo. Vou fazer uma viagem com meu marido sozinha para uma coisa, sei lá, uma questão de trabalho ou para curtir alguma coisa. Eu sempre acordo também, eu sinto falta deles. Então eu não sei mais o que é dormir. Então quando a gente pensa em privação de sono, quando a gente pensa em cansaço da maternidade, quando a gente pensa quando a gente tem aqueles medos, né? Principalmente aquela mãe de primeira viagem e a mãe de segunda viagem também, viu? Porque a mãe de segunda viagem, ela não tem os mesmos medos da mãe de primeira viagem. São medos novos, são medos, bom, se foi do jeito que eu fui, né? A diferença, 1 ano e 7 meses. Eu falei, nossa, como é que vai ser? Mamava, o primeiro mamava ainda. Eu falei, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser lidar com 2 bebês? Então, são ansiedades, angústias, medos completamente diferentes. Então, a maternidade traz isso. E isso tudo que eu pontuei acaba afetando também a questão da comida. Porque a gente vê a comida como o quê, gente? A comida é hiperpalatável. A comida que a gente sabe que não faz bem para nossa saúde. A gente vê ela como um abraço, como um afago, como um carinho, como uma rede de apoio, né? Então a gente acaba pisando na bola justamente por causa dessa privação de sono. Inclusive tem estudos que mostram que quando você tem uma privação de sono, você desregula todo o seu metabolismo, principalmente de glicose, insulina, fica tudo alterado. E aí, muitas vezes, essa vontade de comer o hiperpalatável é até fisiológico. É uma junção de fatores, né? Então, a gente precisa saber lidar com esses momentos, né? Olhar para aquilo ali e falar assim, beleza, vai me abraçar nesse momento agora. E depois?
Eu sempre falo, vai resolver o problema ou vai criar outro problema? Vai te aproximar ou vai te afastar de onde você quer estar, ou de onde você quer chegar? Então, primeira coisa, se você ainda não é mãe, mas vai ser um dia, ou se você está grávida, você vai tentar construir, se você ainda não tem essa identidade de ser uma pessoa saudável, né, de manter uma dieta correta. E quando eu falo manter dieta, eu falo sobre o catabolismo, né? O catabolismo é a gente se desgarrar desse processo da nutrição, que nutrição ela não é ciência, né? Nutrição hoje é um sentimento, cada um fala uma coisa. E a gente se desgarrar dessa questão de calorias, porque o corpo humano, ele não é linear. Não existe linearidade. Vão ter dias que você vai ter mais sede. Aí tá todo mundo falando, beba 2 litros de água todo dia. Vou beber um pouquinho de água aqui. Vão ter dias que você vai sentir mais fome, né? Por que você vai sentir mais sede? Porque você treinou mais, porque tá mais calor naquele dia. Aí vai ter o dia que você vai ter mais fome. Por quê? Porque você treinou mais, porque você dormiu mal, porque você está mais ansioso, mais estressado, seu emocional está abalado. Então tem gente que quando está com o emocional abalado tem mais fome ou perde o apetite. Então somos pessoas diferentes e o corpo da gente, ele tem essas variações, né? Então, no catabolismo eu trago justamente isso, para a gente se livrar. A gente não precisa contar calorias para emagrecer, a gente só precisa comer o certo. Quando a gente come o certo e as pessoas ficam, nossa, mas e a quantidade, né? Quanto que eu vou comer? Gente, a partir do momento que vocês comecem a comer comida de verdade, automaticamente as calorias elas se ajustam. É automático, porque você começa a ficar saciado com o que realmente está nutrindo o seu corpo. Então, é desapegar dessa questão de contar calorias. Aí você pega uma mãe que tá com um bebê de uma semana em casa, dá uma dieta para ela calculada, que ela tem que pesar os alimentos, né? E que ela tá com todos aqueles fatores que eu falei, privação de sono, medo, ansiedade, angústia. Não vai, não vai. Então, nessa época, por exemplo, na época que eu virei mãe, eu não tinha ainda esse conhecimento que eu tenho hoje sobre dieta cetogênica, sobre dieta carnívora. Não sabia, eu ainda tinha medo da gordura. Era uma pessoa que eu morria de medo de gordura. Eu só queria comer eu só comia, na verdade, né? Queria não, porque queria comer a carne com gordurinha mesmo, né? No churrasco eu ficava tirando a gordura das carnes. Eu falava para meu marido, não, isso aqui tá muito gorduroso. Nossa, esse negócio tá cheio de gordura. E eu comia peito de frango, tilápia, clara de ovo. Então a minha alimentação era assim, fugindo de gordura. E quando eu virei mãe, eu já tinha uma pegada um pouco low carb, o que me ajudou bastante, porque eu falei, também eu não vou ficar me apegando, ficar contando calorias aqui nesse momento, ficar pesando comida. Eu tinha toda a rede de apoio, mas eu sei que não é uma realidade para a grande maioria das mulheres, que podia fazer isso por mim, né? Que já podia me dar tudo pronto, pesado. Mas eu falei, não, eu vou no meu intuitivo. E eu já estava na pegada low carb, o que facilitou bastante a minha vida, né? Hoje, obviamente com o conhecimento que eu tenho de cetogênica, ou até da carnívora, provavelmente se eu tivesse gestante hoje, eu ou seria um pouco carnívora e no final seria um pouco cetogênica, ou seria só cetogênica durante a gestação, o que seria muito mais fácil para essa questão da fome e da saciedade. Então, gente, é a gente saber driblar e parar de pegar leve com a gente, tá? Esse é um dos grandes segredos para a gente vencer esses obstáculos que vão surgir durante a maternidade. Porque os problemas, vocês vão pensar assim, ah, mas é porque o bebê é muito pequenininho, é porque eu estou numa fase de adaptação. A criança vai crescendo, são outras demandas, são outras angústias, são outros medos, são outros obstáculos, né? Então eu não estou vendo as coisas melhorarem, estou vendo as coisas também não estão piorando, mas assim, estão constantes nos obstáculos, são outros obstáculos.
Então, se eu parar, falar, não vou fazer porque tem isso aqui me impede, porque não acordou na hora que eu vou fazer meu cardio, eu não vou, eu vou me esquecer completamente. O que a gente não pode fazer é se esquecer, né? A gente tem que se amar em primeiro lugar. E quando a mulher, eu li um livro muito legal na maternidade que falava exatamente isso. Quando a mulher ela não tá bem consigo mesma, né? Quando ela não tá bem, ela tá mal de saúde ou ela não tá com a autoestima boa, o que que acontece? Nada funciona. Reverbera isso em todos que estão ao redor. No bebê, no marido, em todo mundo, né? Então a mulher tem que estar bem, a gente tem que se amar em primeiro lugar para que a gente consiga amar os outros, para que a gente consiga amar os nossos filhos, né? Então esses discursos, né? Ser mãe é isso, né? Todas as mães que eu conheço nunca mais voltaram ao corpo de antes. São discursos, né? Ah, é porque eu tô ficando mais velha, então meu metabolismo, ele tá mais lento, então faz parte, eu tá um pouco mais acima do peso, tá tudo bem. Isso são discursos. Ah, não, mas é porque é a bomba hormonal. Eu tô com a... Na maternidade a gente vai envelhecendo, aí os hormônios já ficam todos malucos, e aí a culpa é do hormônio, ou então a culpa é da tireoide, né? E aí a gente sai culpando tantas outras coisas que na verdade só são desculpas para a gente não seguir uma alimentação saudável, o que é principal. Eu lembro que na época as pessoas falavam assim, eu tinha vários gominhos na barriga, e as pessoas falavam assim, Lu, você faz quanto de abdominal? Eu falo, não faço nada de abdominal. Esses gominhos aqui foram construídos na cozinha. E vários fisiculturistas falam isso e ninguém acredita. Mas é a verdade. Então, o nosso corpo, a nossa composição corporal, baixo percentual de gordura, vai vir na cozinha, o que a gente come, o que a gente coloca no nosso prato. E aí, gente, a gente tem que manter esse processo, né? Então, não é esperar porque, tá, tudo bem, não é se contentar que é porque você já tem uma idade, porque é a tireoide, porque é o hormônio, porque você está envelhecendo, porque você é mãe. Não é. É fazer o que precisa ser feito para que você fique bem, para que você tenha boa saúde, para que você tenha uma autoestima boa, tá? Então, é assim que a gente vai se mantendo. Eu postei uma frase hoje que é justamente o que eu levo para minha vida. A consistência, ela é mais importante do que a perfeição. Então, lá atrás, antes de ser mãe, eu queria ser perfeita. Eu não tinha, gente, eu não tinha nada, assim, eu tinha meu marido, não é que é nada, mas entendam. Eu não tinha grandes responsabilidades, né? Então, era só eu e ele. Então, eu fazia faculdade, né? Então, eu queria ser 100% no meu treino, na minha dieta. Eu vivia para isso. Eu amava esse estilo de vida. Quem me acompanha desde lá de trás sabe disso. Eu levava minha comidinha, eu viajava, lavava minhas comidinhas. Eu era extremamente regrada. Eu não era 99,9% não, gente. Eu era 100%. Eu era daquelas de eu ter que comer 100 gramas de carne, tá bom. Passou 102 na balança, eu tirava 2. A moça que trabalhava comigo, ela ficava louca. 2, dona Lona. Eu falava assim, não são 102, são 100. Então eu queria a perfeição naquela época. E hoje eu entendo, e aí muitas pessoas até me perguntam, Lua, você vai competir? Você tá fazendo cut agora para poder competir? Não, tô fazendo cut por vários motivos. Primeiro que eu quero melhorar minha composição corporal, quero atingir uma meta, e quando a gente atinge uma meta de percentual de gordura muito baixo, a gente só atinge, mas a gente não consegue permanecer com percentual de gordura muito baixo. Nenhum fisiculturista consegue, então assim, eles chegam naquele percentual de gordura baixo para depois, logo depois eles sobem um pouquinho, é insustentável. Uma meta pessoal mesmo que eu criei para mim, eu sou assim, eu gosto desses desafios. E aí as pessoas ficam me questionando, né? Você vai competir? Não vai? Não, não vou competir, tá? Isso não está nos meus planos, competir. E hoje eu entendo que não é a perfeição que eu busco, né? Eu sei que não vai ser perfeito,
Vai ter um dia na semana que vai ser perfeito, vão ter 2 dias que vão ser perfeitos. Mas a maternidade, ela não deixa com que seja perfeito. Por um motivo. Porque eu não quero pegar a minha maternidade e terceirizar ela. Eu poderia. Eu poderia falar, não, eu quero a perfeição. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar meus filhos no transporte escolar, porque aí eu vou ter mais tempo e tal, né? Eu perco um tempo enorme para levar na escola. Eles estudam longe da nossa casa. Eu pego o trânsito. Hoje mesmo, só para pegar na escola, na saída, eu calculei, foi 1 hora e 10 minutos de trânsito para ir, sair do carro, pegar na sala, botar no carro, voltar para casa. 1 hora e 10 minutos de trânsito. Hoje eu tenho a facilidade de não fico mais sem fazer nada. Então, nessa 1 hora e 10 eu sempre escuto uma aula, um podcast, um curso, né? Minhas mentorias. Então, eu coloco sempre uma aula para assistir. Eu estou sempre ali aprendendo, não estou no trânsito ouvindo música. Não sei mais do que ouvir música dirigindo. Então, poderia terceirizar isso, né? Poderia ter uma babá. Nunca tive babá para dormir na minha casa. Meu primeiro filho, eu não tive babá por 9 meses. A primeira babá do meu filho chegou na minha casa quando ele tinha 9 meses, que eu ia voltar para a faculdade. Então, assim, era eu e meu marido. Meu marido, na época, trabalhava, assim, de plantão, de ter que sair de manhã cedinho para trabalhar. Então, foi dedicação, assim, exclusiva mesmo, sem ajuda. Minha mãe, óbvio, me deu o maior apoio. Eu tinha uma pessoa na minha casa que me ajudava também com a casa, então acabava me dando um suporte. Mas era uma dedicação exclusiva, por 9 meses. E eu consegui manter minha dieta, e eu consegui manter meu estilo de vida, certo? Então, gente, hoje eu não busco essa perfeição. Hoje eu busco essa consistência. Eu tento ser constante no que eu preciso fazer para me manter saudável. Eu sempre busco me manter constante pensando no meu para quê. Qual é o meu para quê? Longevidade, prevenir doenças, né? Me sentir bem, ter uma boa autoestima, aprender, porque quando eu faço essas estratégias que eu estou fazendo agora, que vocês estão me acompanhando lá no Instagram, é um aprendizado. Então, quando eu conheci a dieta cetogênica, antes de ensinar a dieta cetogênica, antes de fazer os desafios da dieta cetogênica na internet, eu testei a dieta cetogênica. Eu passei por todos os níveis da dieta cetogênica. Eu sofri efeitos colaterais da dieta cetogênica que nenhum paciente, nenhum aluno meu sofreram. Não é sofreram, né? Que não é sofrimento. Mas eu tive um efeito colateral, que era um keto rush. Então, se eu não tivesse vivido, talvez eu não soubesse manejar muito bem se alguém aparecesse assim para mim, né? Então, eu testo em mim muitas estratégias. Então, estou fazendo o cut agora. Não sei, nunca fiz cut dentro de uma dieta carnívora, então estou aprendendo, estou pegando o conhecimento teórico, estou colocando na prática. E assim vai. Então é como aprendizado mesmo, tá? Então a lição, assim, que a lição não, mas assim, o que eu posso passar para vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento, e se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é justamente isso. É a gente ser consistente, é a gente ter constância e a gente não se estressar quando as coisas saírem um pouco do trilho, né? É a gente não colocar essa saída do trilho como uma desculpa para a gente se largar de mão. Então, as mães, eu sempre falo que a maternidade é o momento que a gente se desencontra da gente, de quem a gente era, e a gente se reencontra com a nova versão. Então, a gente, de fato, eu não sou mais aquela Lua de 2016, de 2017. Meu filho nasceu em 2018. Não sou mais. Eu sou a outra mulher, né? Eu tenho outras responsabilidades. Então, por exemplo, a gente combinou de fazer a live agora de noite. Antigamente a gente fazia umas lives à noite, eu fazia umas lives à noite no Instagram, e aí começou que os meninos acordavam no meio da live. Acordavam chorando, e quando eles acordam,
Eles querem a mamãe. Se eu não estiver em casa, eles vão com quem estiver em casa. Mas quando eles sabem que eu estou em casa, não tem pra ninguém. É mamãe, 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 mamãe. E aí eu falei, não tenho mais condições de fazer live à noite. Eu ficava estressada, né? Por quê? Porque eu levava isso aqui como uma perfeição. Eu falava, não, tem que ser perfeito. E eu tava conversando com o Léo e a gente falou exatamente isso. Ó, vamos fazer a live. O melhor horário pra gente fazer a live realmente é à noite, porque aí não tem barulho de cachorro latindo, não tem barulho de obra. A gente mora em um local onde tem muitas obras agora acontecendo, então de manhã é muita confusão, muito barulho. É o horário que o Léo tá em casa pra me ajudar, ele tá aqui na minha frente. E aí eu falei, mas e os meninos? Ele falou, olha, se não acordarem é natural, faz parte do processo, né? Então, é ser constante na produção do meu conteúdo, no que eu quero dividir aqui com vocês e não buscar essa perfeição. Tem a mesma coisa que a gente vai levar isso para alimentação, para atividade física, para um estilo de vida saudável, sabe, gente? É a gente se manter constante na nossa dieta, na nossa alimentação, e a gente entender que a perfeição, de fato, ela não vai existir. E a gente tem total capacidade de ir driblando os obstáculos quando eles acontecerem, tá? E não pegar eles como desculpa para pegar leve com a gente, né? Para fazer aquele carinho de uma forma errada, né? O carinho ele tem que vir da forma certa, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, essa minha experiência em ser mãe, a gente se manter com o estilo de vida saudável, sem desculpinhas, né? Não esperar, né? Uma coisa assim que eu tenho na minha vida e que eu tatuei aqui, né? Se falou, faça. E eu tenho isso cada vez mais forte dentro de mim, é não esperar, eu faço, né? Então, assim, seguir pessoas, vocês têm que ter muito cuidado com quem vocês seguem. Você tem que seguir pessoas que chegaram onde vocês querem chegar. Não seguir pessoas que vocês vão, ah, não, eu sigo aquela ali porque aquela ali faz exatamente o que eu faço. Assim, né? Olha, ela não cuida muito bem da alimentação agora. Então, eu me identifico ali com ela. Só que você não está feliz nesse momento da sua vida com isso, com essa alimentação errada, com esse estilo de vida errado. Então você tem que seguir quem você quer chegar, né? Quem está numa posição onde você quer chegar, que está numa posição que vai te ajudar, seja motivando, seja inspirando, seja ensinando o caminho para você chegar lá, né? Então, eu sempre vejo dessa forma, né? A minha visão de rede social mudou muito em relação a isso. Então, gente, é isso. Vamos criar um plano, né? Cada um aí de vocês cria um plano para vida de mãe, né? Entendam que as coisas não vão sair 100%. É muito difícil que realmente as coisas saiam na maior das perfeições, principalmente se você é uma pessoa, como é que chama aquele termo? Metódica não, mas aquela pessoa, me fugiu a palavra. Aquela pessoa que, eu acho que é metódica mesmo, que quer fazer tudo certinho, que tem que ser tudo bem planejadinho, né? Como eu era em relação a meu estilo de vida. E aí você vai ocupar isso criando um plano, você vai fazer com consistência, treinar a sua disciplina. Eu sempre falo que a disciplina, eu vejo ela como um músculo. Eu sempre faço essa comparação. Então, a gente desenvolve ela, né? Muitas pessoas, ah, mas eu não tenho motivação. Esquece a motivação, né? Você vai ter um motivo para agir, mas o que vai te fazer chegar lá é a sua disciplina. Isso você vai desenvolver todos os dias. Igual musculação. Eu vou para academia malhar todos os dias para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, ganhar X gramas de músculo. Para já, né? Tem outro ponto aí. Então, vocês se perdem no mundo da maternidade
nessa questão de alimentação, e de repente, quando vocês se olham no espelho, vocês falam, nossa, agora eu preciso correr atrás. E aí é onde está o erro, porque aí vocês vão atrás de pílulas mágicas, que a gente sabe que não existem. Vocês vão atrás das canetinhas para emagrecer, que não vão te emagrecer. Só vão fazer você gastar dinheiro, vão te dar, essas canetinhas vão te dar efeitos colaterais terríveis, e você pode até perder algum peso no início, mas o mais importante você não vai conseguir mudar, que é a sua relação com a comida. Então, vocês precisam pensar nisso também, tá? Amar, gente, é se amar. Então, quando a gente se ama, não importa a idade que a gente, né, tem naquele momento, não importa o estágio da vida que a gente está, né? É uma prática diária que é crucial para a gente se manter bem. E a alimentação, ela é fundamental. Então, criem essa identidade em vocês, principalmente quem vai ser mãe, né? Porque se vocês não criarem uma identidade saudável para dentro da sua casa, essa criança que vai chegar, ela vai ser um espelho do que vocês fazem com a alimentação de vocês. E quando vocês quiserem, e eu vou fazer uma live sobre a alimentação infantil, a alimentação das crianças ainda essa semana aqui com vocês. Quando vocês quiserem mudar, aí vai ser muito mais difícil. Como eu recebo. Ah, Lu, é muito difícil, meu filho não gosta disso, tá muito difícil, não quer comer carne, tá muito difícil, não quer comer ovo, só quer comer besteira. Isso é reflexo de quê? Eu já contei essa história. Eu me frustrei com atendimento materno-infantil. Me frustrei. Que quando eu comecei a atender como nutricionista, eu falei, você é nutricionista materno-infantil. Tava naquela pegada, tava assim, tudo fresquinho que eu tinha estudado para minha gestação, para a introdução alimentar dos meus filhos. Mas foi pancada em cima de pancada. Eu lembro de uma grávida, e eu vou contar isso para vocês. Eu lembro de uma grávida que ela, super focada, ela teve dificuldade para engravidar. E ela engravidou com um mês de dieta comigo, de alimentação saudável comigo. Ela engravidou, chegou no meu consultório se acabando de chorar, não tinha horário para mim de consulta. Ela ligou para minha secretária. Gente, ela foi para fora de Salvador, foi fazer exame para ver porque ela não estava engravidando, não achava o motivo porque ela não estava engravidando. E ela foi para mim, ela falou: me desapeguei, vai vir na hora que Deus quiser e tal, mas quero mudar minha alimentação e tal, te conheci, enfim, quero que você me ajude. Um mês depois, essa mulher ligou para minha secretária e falou assim: ó, preciso falar com Lua hoje. Não, mas não tem vaga, não, mas eu preciso falar com ela hoje. Eu fui a segunda pessoa a saber que ela estava grávida. Ela chegou no meu consultório chorando, eu atendi, ela era a última paciente do dia. Atendi ela chorando, ela me abraçou, falou, tô grávida e tal. Enfim, a gente começou todo o acompanhamento. Quando chegou novembro, ela já tava o quê? Ela engravidou acho que julho, agosto, setembro, outubro, novembro, de 4 para 5 meses. Pronto, ela começou a sumir das consultas. Parou de fazer o acompanhamento. Falei, parou de ir para as consultas. Quando chegou em janeiro, lá vai ela de novo no meu consultório, já de barrigão, quase 6 meses, chorando. Falei, o que foi, mulher? O que foi que aconteceu? Ela falou, você não sabe, eu estou com diabetes gestacional. E aí, quando vocês pegam diabetes na gestação, quando vocês ficam pegam não, né? Quando vocês ficam diabéticas na gestação, vocês têm uma grande chance de continuarem diabéticas pós-gestação. Tá? Isso é verdade. E aí ela chorando, ela, Lua, me perdoe. Eu falei, mas você tem que me pedir. Não, porque eu abandonei o nosso acompanhamento. Foi um mês. Ela era médica, ela é médica, e aí ela vivia em centro cirúrgico e tal. Ela falou, mas novembro e dezembro foram meses assim de muitas confraternizações, de muitas festinhas no hospital, de bolinhos, de amigo secreto e tal. E aí depois é o final de ano e eu realmente me
desvirtuei completamente da alimentação e o resultado foi esse. Estou com diabetes gestacional. Imagine. Então, gente, é difícil, né? É difícil uma situação dessa. A gente precisa ter esse olhar e ter esse carinho, ter esse cuidado com a gente na gestação. Não pode se perder. Não pode. E foi o que aconteceu com ela, tá? Alexandre botou no IG não escutava uma palavra, aqui no YouTube tudo. É porque é pra ser aqui no YouTube, Ale. Quero que a galera venha pra cá. Então é isso, gente. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Acho que eu falei tudo pra vocês sobre a minha experiência, né? As dicas importantes. Não pensem só em vocês, mamães ou futuras mamães. Pensem nesse bebê. Então, toda vez, por exemplo, assim, na gestação, que eu comia alguma coisa de errado, aí eu pensava, nossa, tô dando uma comida errada pro meu filho. Porque é verdade. A gente está afetando ele de alguma forma. Então, não ser, óbvio, é difícil a perfeição, gente. Muito difícil. Muito, muito, muito. Eu lembro, só para fazer um adendo aqui, que na época que eu era muito focada com minha alimentação, com meu estilo de vida, uma prima do meu marido falou assim para mim: Ó, minhas amigas pararam todas de te seguir no Instagram. Falei, foi? Ela falou, todo mundo parou de te seguir. Eu falei, por quê? Porque elas disseram que ou você era uma farsa, fake, você pregava uma coisa que não acontecia, ou se você fazia aquilo tudo, isso deprimia elas. Porque elas ficavam muito mal de ver você treinando do jeito que você treinava, de sendo assim extremamente consistente, de chegar em uma festa e não comer nada daquilo que tinha na festa, de não beber, de não fazer aquilo, e elas não conseguiam fazer metade das coisas que você fazia. Então isso deprimia elas e elas pararam de te seguir. Então assim, é difícil, né? E eu sei que tem pessoas hoje que acham também um pouco disso, né? Ai, Lua, é impossível. Eu recebo no Instagram. É impossível. Você não come uma salada? Não, não como uma salada. Mas só as pessoas que convivem comigo é que sabem disso. Né? Com certeza alguém pode achar, né? O mundo é doido, gente. Alguém pode achar, não, ela tá postando ali que ela tá na bike, mas isso é mentira. Foi outro dia que ela fez uma bike, ela tá postando o que tá fazendo agora. Tem gente que pensa assim. Nossa, fazer bike 2 vezes no dia, fazer cardio 2 vezes no dia, manter uma alimentação tão regrada assim todos os dias, viajar e não sair da dieta. O marido dela tá ali do lado dela comendo um pão, comendo um doce, comendo alguma coisa, e ela não tá. Os amigos estão na casa dela comendo um hambúrguer com pão e ela tá comendo nada, tá comendo uma dieta dela, tá comendo um peixe dela. As pessoas acham que é fake mesmo, né? Então é difícil ser constante e ser tão perfeito. Mas a gente precisa exercitar essa constância, porque se eu cheguei a um nível, não vou dizer a vocês que eu sou perfeita, tá? Não sou. Mas se eu cheguei no nível que com certeza é um nível um pouco mais acima da grande maioria das pessoas em relação a essa disciplina, foi porque eu desenvolvi ela ao longo do tempo. Não foi assim de uma hora para outra. Não foi algo que me deu um start. Eu falei, bom, a partir de amanhã eu vou ser extremamente disciplinada. Não é assim que as coisas acontecem. Né? A gente vai criando identidades. Assim como, por exemplo, hoje eu olho para um alimento e eu falo, isso aqui não faz parte. Eu coloco identidade nos alimentos. E é interessante que eu vejo meus alunos fazendo a mesma coisa. Não, aí um aluno meu lá do catabolismo fala lá no grupo, no nosso grupo, né? Nossa tribo cetogênica. Aí ele fala assim, não, porque eu fui para tal lugar, mas não tinha nada cetogênico. Ou seja, ele olhou para aquela mesa, ou ele olhou para aquele ambiente e falou, olha,
Tudo isso aqui ele botou identidade. Nada disso aqui é cetogênico. Então a gente precisa realmente construir essa identidade para que a gente vá se aproximando cada vez mais da perfeição. Mas não precisa querer ser perfeito, tá? É só a gente realmente buscar essa constância e buscar sempre estar melhor, sempre ser melhor, tá? E driblando ali esses obstáculos. Lari botou: hoje estou grávida e a convivência com você me fez mudar muito. A consciência pesa quando como muita besteira. Tenho muito que agradecer. Ô, Larizita. Gente, Lari é uma amiga que, olha só a história dela, não vai saber o sexo do bebê até o dia do parto. Imagine. Já pedi por tudo, gente. Não tem jeito. Falei, não é possível. Como é que consegue 2023 não saber o sexo do bebê? Tá todo mundo ansioso. Quando eu paro pra pensar nesse bebê, que ela chega na minha casa e entra com aquela barriga aqui, me dá uma ansiedade. Não é possível. Não é possível que esse casal não tá ansioso. Mas é isso. É mudar. E eu fico muito feliz, Lari, assim, de ver sua mudança na sua alimentação, no seu estilo de vida, né? Tá mais ativa, depois que engravidou, começou a fazer atividade física também. Isso é muito legal. Denise botou: ter domínio próprio é outro patamar. É isso. Porque assim, ó, se a gente não domina várias coisas que acontecem na nossa vida, se a gente fala assim, alimentação, né? Uma pessoa que ela não tem autodomínio da alimentação, dificilmente vai ter autodomínio em outras coisas da vida. Então, acaba indo pela música, né? Deixa a vida me levar. Deixa a situação me levar. Né? Deixa a emoção me levar. E são pessoas que vão ser dominadas por isso. Né? Então, a gente que tem que ter o domínio das coisas. Vai perder para um despertador? Não perco para um despertador, não. Quando eu perco, quer dizer, eu perco, né? Porque eu não sou 100% perfeita. Eu perco para o despertador, mas quando eu perco, eu fico retada. Falo, nossa, eu perdi para o despertador. Falo, nossa, Leonardo, era para ter acordado 4h30, não acordei, não levantei. Eu fico pé da vida comigo. Entendeu? Então, assim, eu sempre vou tentando melhorar, sempre buscar ali esse grau de melhora. E foi assim que eu construí, ao longo dessa vida, essa disciplina. Então, é um músculo que ainda está em desenvolvimento, né? A minha disciplina. E é isso, gente, tá? Ser mãe e se manter na dieta é super possível. É só a gente parar de pegar leve com a gente. É só a gente focar no que realmente importa, ter um pra quê muito forte e ver a comida com a nutrição do nosso corpo, não só como fonte de prazer. Entender que a constância, que a consistência, ela é mais importante do que a perfeição. Então, por mais que você dê uma escorregada, você vai lá e volta. Escorregou, ok, escorreguei, faz parte, sou um ser humano, mas eu volto, né? Eu não me perco, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, escorregou, pronto, ferrou. Depois a gente resolve. Ou começa a culpar outras coisas. Né? Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas que culpam realmente todos aqueles problemas que eu falei, né? Como dificuldade para emagrecer, tireoide, é porque eu tô mais velha, meu metabolismo tá mais lento e por aí vai. Beleza? Curtiram? Então, quarta-feira a gente vai falar sobre alimentação dos filhos, nessa semana especial aí do Dia das Mães. Vai ser nossa segunda live dessa semana, aqui também no YouTube. E é isso. Quer pontuar alguma coisa? Deixei de falar alguma coisa, seu meu marido? Falei tudo? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem 15 pessoas aqui na sala agora. Eu não consigo ver quem tá aqui, só quem falou comigo no chat. Lari, Denise, Alexandre, quem mais tá aí? Dá um oi aí pra mim no chat.
Denise falou sobre chocolate. O que é sobre chocolate? Desenvolva a pergunta. Quem mais está por aí? Já vou, hein? A única coisa chata só aqui do YouTube é isso. YouTube, deixa a gente ver quem tá aqui assistindo a gente. Sobre chocolate, 70% é permitido na estratégia. Bom, tem um Czinho ali, né? 70% é permitido, deve ser na estratégia. Pode ser cetogênico ou carnívoro aí agora. Mas vou responder para os dois, tá? Gente, chocolate é o seguinte: carnívora. 70% é permitido na estratégia carnívora. Veja só, quando a gente fala em estratégia cetogênica, estratégia low carb, estratégia carnívora, se a gente fala de um estilo de vida, chocolate não está no processo. Doce, açúcar não está no processo. A gente sabe que açúcar não faz bem, né? Óbvio que se você comer um pedacinho de chocolate, se você for uma pessoa metabolicamente saudável, se você tiver uma flexibilidade metabólica, e o que é ter uma flexibilidade metabólica? Por exemplo, eu hoje sou uma carnívora. Vim de uma dieta cetogênica de alguns meses, hoje eu sou carnívora. Beleza. Minha insulina é muito baixa, minha glicemia é extremamente estável, eu tenho uma saúde metabólica muito boa. Muito boa. Aí eu vou e como, aí vamos lá que eu tô, por algum motivo, eu estou em cetose nutricional. Então eu fiz um jejum mais longo, fiquei um tempo sem comer e tal. Tô aqui produzindo corpos cetônicos. E aí, de repente, eu vou lá e como um pedacinho de chocolate 70% cacau, dentro da estratégia carnívora. Aí beleza, naquele momento que eu comi, eu vou sair da cetose, provavelmente, né? Pode acontecer de não sair, que tudo vai depender da quantidade do chocolate. Mas digamos que eu coma um chocolate, a quantidade que vai me tirar da cetose naquele momento. Mas, horas depois, eu entro em cetose de novo. Isso se chama flexibilidade metabólica, tá? Então, voltando à pergunta, quando você fala é permitido, nenhum doce, chocolate é permitido em dietas, né? Quando a gente pensa em estilos de vidas, assim, dieta, quero ser uma pessoa carnívora, quero ser uma pessoa cetogênica, quero ser uma pessoa low carb. Você pode comer? Pode ser sua exceção. Por exemplo, café é uma exceção no meu estilo de vida carnívoro. Café não faz parte de carnívoro. Chá não faz parte de carnívoro. Temperos não faz parte de uma dieta carnívora restrita. Mas tem carnívoros que usam os temperos na comida. E eles não deixam de ser carnívoros porque eles botam um pouco de orégano, ou porque eles botam um pouco de salsinha, porque eles fazem uma carne com alho. Eles estão deixando de ser carnívoros por causa disso. Assim como eu não estou deixando de ser carnívora porque eu bebo café. Entendeu? Então eu também não estou deixando de ser carnívora se eu comer um pedacinho de chocolate, um pedacinho todos os dias, ou um pedacinho, como a Alexandre colocou aí, no final de semana. Permitido depende em que estágio você está da sua estratégia, do seu estilo de vida, e o permitido realmente vai ser mais, a gente vai olhar mais para essa palavra permitido da sua saúde.
se você tá magra, se sua saúde metabólica tá boa, se você já tem flexibilidade metabólica. Se você não tiver, deve ser permitido. Entendeu? Então, se você for pré-diabética, se você tiver resistência à insulina, se você tiver esteatose hepática, se você estiver muito acima do peso, você tem que evitar ao máximo comer, mesmo em 70%. Bruno perguntou. Bruno, gente, é o pai do bebê de Larissa, viu? É o casal aí que não sabem até hoje o sexo do bebê. Mas tudo bem. Durante a amamentação é seguro iniciar a dieta cetogênica? Bom, seguro é, tá? Mas o que é que acontece? Aí eu vou falar com uma experiência de mãe de primeira viagem. Imagine que você tem uma alimentação X antes de engravidar e que você leva essa alimentação ou faz uma pequena modificação durante a gestação, mas que você não é cetogênica. A dieta cetogênica ela é uma dieta mais restritiva comparada a uma dieta low carb, né? Porque é uma dieta que é very, very low carb. Então, para você falar, eu estou em dieta cetogênica, embora existam algumas variações, eu tenho uma dieta cetogênica cíclica. Na dieta cetogênica cíclica, que eu aprendi recentemente, a gente pode até comer, Bruno, arroz. Desde que você tenha uma flexibilidade metabólica excelente. A gente pode comer batata. A gente pode comer banana. Desde que você seja metabolicamente flexível, que você esteja com a sua saúde metabólica em ordem. Então, mas voltando para uma dieta cetogênica padrão, tá? Imagine você, mãe de primeira viagem, vamos lá, Lari, mãe de primeira viagem, nunca fez cetogênica na vida, ou fez, mas não foi como estilo de vida, fez só uma certa vez ali para te acompanhar, fez algumas semanas, mas não é o estilo de vida dela. E aí, de repente, naquele momento que é tudo muito novo, que toda a energia dela vai estar concentrada naquele bebê, nas noites de sono que ela vai perder, né? Na questão de, poxa, vou ter que ensinar aqui meu bebê a dormir. Aí você vai incluir na vida daquela mulher uma estratégia extremamente restritiva em um momento que não vai ser legal para ela, entendeu? Agora, se é uma mãe que vem já de uma dieta cetogênica antes da gestação, que fez durante a gestação inteirinha a dieta cetogênica, ela já tem essa identidade. Ela é uma mulher cetogênica. Portanto, é um hábito. É igual escovar o dente. Então, quando ela for mãe ali, teve o bebê, ela vai conseguir, de uma forma extremamente tranquila, levar esse estilo de vida. Por isso que eu falo sobre a identidade, né? Então, construir algo novo no momento de pós-nascimento do bebê, não acho legal. E é por isso que muitas mães ficam desesperadas. Por exemplo, deixa o negócio de dieta pra lá, na gestação. Não gosto de fazer dieta? Não, agora não é hora de fazer dieta, não. Depois eu corro atrás. Aí o bebê nasce. Aí ela não vai estar correndo atrás, porque a energia dela toda está dedicada para uma outra coisa, né? Para outras responsabilidades. Aí passou ali os 5, 6 meses do bebê, aí o bebê já está começando a introdução alimentar, já está desapegando um pouquinho mais daquela dependência total da mãe. Aí a mulher, ela vai, agora eu vou cuidar de mim. É difícil. Entendeu? Também é difícil. Então aí ela vai se arrastando, ela vai se arrastando, ela vai se arrastando, os anos vão passando, aí dá um ano de vida do bebê, a mulher fala, não, no ano de vida do meu filho tem que estar bem. No ano de vida do meu filho, eu tenho que estar muito magra, eu tenho que estar linda nas fotos e tal. Ela quer dos 7 meses ali até um ano perder todo o peso que ela conquistou
durante a gestação e durante esses 6 meses que ela ficou tentando mudar a alimentação e não conseguia. Por isso que o mais inteligente é você construir essa identidade antes de engravidar ou logo no iníciozinho da gestação, porque aí depois fica tudo mais fácil. Então, é seguro a dieta cetogênica, é seguro até a dieta carnívora. Se a gente pensa nos nossos ancestrais, as mulheres ancestrais, elas eram cetogênicas, eram carnívoras, passavam muito tempo em jejum, né? E a gente está aqui hoje por causa dessa estratégia, porque o nosso corpo é lindo e a gente consegue se manter muito bem dentro dessas duas estratégias, né? Como cetogênica e carnívora. A gente evoluiu assim. Respondi? Denise falou, obrigada. Como se produz metabolismo? Como assim, gente? Não entendi, Deni. Hoje meu cabelo tá meio rebelde. O Leonardo tá tentando me ajudar. É o quê? Tá. O Léo tá pedindo para explicar o que é o metabolismo. É isso que vocês querem? Deixa eu ver se ela responde. Isso. Explicar o metabolismo, né? Então vamos lá. Tem muita dúvida. Quando a gente criou o nome do curso, né? Cetabolismo. É um nome que muitas pessoas falam, o que é isso? Cetabolismo. Porque as pessoas conhecem como metabolismo, né? Então, gente, o nosso metabolismo, ele é... Vamos lá, quando você come um carboidrato, uma proteína, uma gordura, o que é que acontece? O seu corpo vai metabolizar esses macronutrientes. Ou seja, vai pegar aquele carboidrato, vai pegar aquela proteína, vai pegar aquela gordura, vai quebrar, aí vão ter ali as ações das enzimas digestivas para distribuir em forma de nutrientes, em forma de energia, em forma de bloquinhos de construção, que são as proteínas para os nossos músculos, para que cada macronutriente, nutriente, micronutriente que entraram no seu corpo, eles façam de fato a função que precisam, né, fazer no corpo. E quando a gente maltrata a nossa alimentação, a nossa saúde, a gente come errado, o que é que acontece? A gente vai maltratando esse metabolismo. Esse metabolismo, ele passa a não funcionar da forma correta. E aí os problemas começam a aparecer. Então, por exemplo, se você come muito carboidrato, muito açúcar, muito alimento hiperpalatável, muito produto embalado, que é cheio de gordura vegetal, a gente já sabe que é um risco enorme para a nossa saúde cardiovascular. O que é que acontece? Você pode estar colocando o seu pâncreas, que libera um hormônio chamado insulina, em risco. Então, essa metabolização da glicose começa a ficar comprometida, porque a ação do hormônio começa a ser insuficiente para a quantidade de glicose que você está colocando para dentro. Então, basicamente, isso é o metabolismo, tá? E ao longo dos anos, a gente tem uma orientação nutricional pelas diretrizes, tanto brasileiras, como americanas, como europeias, que a base da alimentação são os carboidratos. Então, nós somos hoje, atualmente, no mundo, praticamente, grandes queimadores de glicose. Nosso metabolismo, ele funciona à base de carboidratos, que são transformados, que são metabolizados em glicose, tá? E aí, o que é o catabolismo? O catabolismo é a gente modificar esse metabolismo para ser um grande queimador de gordura.
tanto da gordura da alimentação, porque quando a gente faz uma dieta cetogênica, a gente está comendo mais gordura na dieta cetogênica. A gente tem uma inversão dessa pirâmide alimentar. Então, a gente começa a colocar mais gordura e a gente metaboliza mais. Então, a gente vai modificando esse metabolismo para um grande queimador de gordura. E como é uma estratégia que a gente começa a ter menos fome, a gente começa também a queimar a nossa gordura corporal. Então a gente começa a fazer alguns jejuns mais longos, de uma forma extremamente intuitiva, de uma forma extremamente fisiológica, e a gente começa também a queimar a nossa gordura corporal. E essa gordura que é queimada, ela é transformada em corpos cetônicos, por isso que vem ali o nome da dieta cetogênica. Então, é você ter um metabolismo, tá? O metabolismo é exatamente isso. É você ter um metabolismo keto. É você ter um metabolismo que metaboliza muito melhor a gordura que você come e sua gordura corporal do que glicose, porque a glicose e o carboidrato quase não fazem parte dessa estratégia, né? É muito pouquinho, então o nosso corpo ele lida com um pouquinho que entra de carboidratos e tá tudo bem, tá? Espero ter te respondido, Denise. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no chat. Márcia colocou: o melhor método para emagrecer é ter consciência do que é comida de verdade. Pronto, é isso aí. Eu sempre falo, as pessoas não precisam de um plano. E hoje lá no Metabolismo, quando as pessoas me pedem isso, Lua, eu quero um plano. Lá tem alguns cardápios que eu construí para ser um guia. Porque eu sei, vocês precisam de um guia, ok. Mas a grande mensagem que eu passo no Metabolismo, já nas primeiras aulas ali do curso, é ensinar realmente a vocês o que é comida de verdade. Porque vai existir, gente, adequação biológica calórica naturalmente quando vocês comem comida de verdade. Quando vocês se entopem de carboidratos, açúcares, hiperpalatáveis, vocês se perdem. Porque fisiologicamente, quanto mais você come essas coisas, mais vontade de comer você tem. Tem um livro muito interessante que se chama Sal, Açúcar e Gordura. E nesse livro, o autor ele descreve a indústria faz coisas que vocês não imaginam. Eles calculam a quantidade de gordura, de sal e de açúcar que precisa ter naquela porção daquele alimento para que te cause um vício por aquele alimento. Sem contar com os realçadores de sabor, né? Que são altamente cancerígenos, como um glutamato monossódico, por exemplo. Sabe aquele amendoim japonês? Gente, eu era viciada naquele negócio. Eu amava comer aquele negócio. Aquele amendoim japonês. Ele é rico em glutamato monossódico. Você já estava cheia, eu já estava cheia de comer, mas eu não parava de comer. Por quê? Porque é hiperpalatável. Então o glutamato realça aquele sabor, dá aquela vontade de ficar comendo. Fora isso, ainda associado à quantidade exata de gordura, de açúcar, de sal que a indústria faz certinho para que te vicie, né? Então, aí vem essa questão fisiológica que você só quer, aí você para de comer, daqui a pouco você tá com vontade de comer o quê? Você não tá com vontade de comer um pedaço de carne com gordura. Você não tá com vontade de comer um ovo com queijo. Você tá com vontade de comer mais um alimento hiperpalatável desse sentido. Porque carne com gordura é hiperpalatável. Só que ninguém consegue comer muito. Ovo com queijo é extremamente hiperpalatável. Ovo com bacon é extremamente hiperpalatável. Mas ninguém consegue comer muito, porque a saciedade vem logo. Só que aí você come ali pão, farinha, biscoito, salgadinho. Você tá saciado já, mas você não consegue perceber esse grau de saciedade. Então, de fato, o melhor remédio para emagrecer é comer comida de verdade. Porque aí você começa a encontrar esse ponto de fome e de saciedade, que é o principal objetivo do metabolismo. É dar essa liberdade, é fazer com que as pessoas que precisam emagrecer parem de ficar com papel na mão pesando comida. Então, se hoje você que está aí me segue no Instagram e fala: não, Lua, mas você está pesando comida agora. Gente, eu estou numa fase de um objetivo X.
E aí, para atingir um objetivo, eu sou magra, tá? Eu tenho saúde metabólica boa. Então, assim, e eu cheguei aqui sem ficar pesando comida. Eu cheguei aqui fazendo dieta cetogênica, comendo extremamente livre, na minha liberdade, na minha dieta carnívora também, depois que eu me transformei numa dieta, transformei o meu estilo de vida para uma dieta carnívora. Mas hoje eu tenho um objetivo X, que até foi revisitar a minha meta, é chegar em 12% de gordura corporal no dia 1º de dezembro de 2023. Então, para isso, eu preciso pesar comida. Se eu vou conseguir bater essa meta até lá, eu não sei. Se eu vou conseguir ficar pesando comida ainda por mais alguns meses em 2023, eu também não sei. Mas estou seguindo no plano que eu criei. Mas, no contexto geral, quem quer emagrecer, quem quer melhorar alguns pontos da sua saúde metabólica, quem está com pré-diabetes, resistência à insulina, esteatose hepática, não precisa ficar contando calorias. É só mudar o metabolismo. E você vai mudar exatamente como Márcia colocou aí. O melhor método para emagrecer é comer comida de verdade. Ponto. Não precisa ficar pesando as coisas. Tá? Quem mais? 1h15 já de live, hein? Que maravilha, hein? Já vou, viu, gente? Eu que agradeço, Denise. Obrigada aí pela participação de Denise, Alexandre, Bruno, Márcia, Lari. Obrigada aí pela interação, pelas perguntas, pela audiência, as outras pessoas também que não participaram do chat ali, mas que estão assistindo. E é isso. Quarta-feira a gente vai fazer, eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma nova live com vocês. A gente vai falar sobre a alimentação das crianças. Vou dar algumas dicas, como que foi aqui em casa, como que eu faço com as crianças hoje, como que eu lido e driblo as pegadinhas ali da sociedade em relação à alimentação infantil, certo? E sexta-feira a gente vai ter outro tema também. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o recado, tá? E que sim, é possível a gente ser mãe, a gente se manter na dieta e a gente ser a gente. A gente ser a mulher que a gente quer ser, tá? Então a gente não pode nunca se anular na maternidade, porque a sociedade faz isso com a gente. Porque a sociedade diz que uma vez mãe, já era. A gente tem aquela imagem da mãe que é dona de casa e que, para a vida, nada contra quem quer ser dona de casa, né? Eu acho muito incrível aquela mãe que também está ali se dedicando à sua casa, à sua família, a seu marido. Não tem nada de errado nisso, mas entenda que a mensagem que a sociedade quer passar é o seguinte: sua vida acabou. Agora você é só mãe. Então, assim, você tem que ser realmente gordinha, você não pode ter tempo para malhar, seu tempo todo é dedicado para os seus filhos, é uma montanha russa a sua vida, e é isso mesmo. Então, a gente tem que desconstruir um pouquinho isso, porque a gente existe, né? Então, antes de ser mãe, você é uma mulher. E aí isso não pode ser perdido. Você é uma mulher nova, você é uma nova mulher, mas você ainda é uma mulher. E isso não pode ser perdido, tá? Então não levem isso como minha vida acabou e tá tudo bem eu ser gordinha, tá acima do meu peso e não vou cuidar da minha alimentação. E o que a gente vê hoje, né? É o que eu mais pego no consultório. Mulheres de 50 anos agora correndo atrás do prejuízo. Né? Doentes, com saúde metabólica comprometida, querendo ter o tal tanquinho. Agora eu quero, eu sempre falo. Eu acho que todas as mulheres, todas, deveriam chegar no corpo dos sonhos dela. Todas, uma vez na vida. Isso eu acho que todas vocês devem tentar chegar um dia, sabe? Não precisa permanecer, mas chegar lá. Porque, a gente, quando a vida passa, os filhos saem de casa e você se vê assim,
sozinha já no seu ninho. Que você fala, agora é hora de olhar para mim. Agora é hora de mudar minha alimentação, de entrar na academia, de fazer acontecer. Só que a idade passou muito. E muitas vezes já pode ser tarde. Muitas vezes você já pode ter uma doença, né? Uma doença mais grave. Você já pode ter uma doença que vai demorar um pouco mais para você curar. Então, não se deixem de mão, né? E não esperem que as outras pessoas façam por você. Não tem como fazer. É igual uma pessoa que fala assim, eu vou para nutricionista, paguei aqui uma nutricionista ou paguei aqui um personal, mas não tô indo. O personal lhe fala isso. Tem gente, você acredita que tem gente que me paga e não vem? Você sabia quantas pessoas tem aqui que pagam academia e não vem? Vem 1, 2 dias e passam meses sem vir para academia? Várias pessoas. Então, assim, porque não é o profissional, você pode ter o melhor. Você pode ter o melhor nutricionista, o melhor personal, o melhor médico, o melhor tudo, mas você que tem que fazer. Se você não fizer, se o médico fala assim, seu tratamento é esse aqui. Se você não fizer, vai ficar bom. Então, o grande responsável pelas coisas que vão acontecer na vida de cada um de vocês são vocês, tá? Mais de ninguém. Então, vejam isso, tenham isso muito forte, né? Só vocês podem mudar a vida de vocês, mais ninguém. Óbvio que a rede de apoio vai ser importante, mas quem vai fazer é você, tá? Então, gente, um beijo, obrigada pela audiência aí, obrigada por 10h20 da noite, em plena segunda-feira, vocês estarem aqui comigo e até quarta-feira. Beijo!